E se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu na escola sobre biologia vegetal é no mínimo uma meia-verdade? Nos ensinaram que as plantas são seres passivos, autossuficientes, que vivem pacificamente da luz do sol e da água da chuva. Mas essa imagem idílica esconde um submundo brutal. Existem organismos que quebraram o contrato sagrado da natureza. Elas não produzem o próprio alimento. Elas não olham para o sol em busca de energia. Elas sobrevivem literalmente roubando a vida de quem está ao lado. Antes de mergulharmos nesse pesadelo botânico, já deixa o like e se inscreve no canal. O que você vai ouvir agora parece ficção científica ou um filme de terror biológico, mas está acontecendo neste exato segundo em florestas tropicais, campos abertos e até em grandes lavouras que alimentam o mundo. Estamos falando das plantas parasitas. Elas não atacam com dentes, garras ou veneno imediato. A estratégia delas é muito pior. Elas se conectam ao sistema vascular da vítima, invadem seu interior e drenam água, nutrientes, carbono e energia gota a gota. A planta hospedeira muitas vezes morre lentamente, definhando sem nunca entender o que a atingiu. Algumas dessas parasitas são tão eficientes que têm o poder de colapsar ecossistemas inteiros, causar prejuízos agrícolas na casa dos bilhões e empurrar espécies nativas para a extinção. Elas não precisam correr, não precisam caçar e não precisam se defender. Elas apenas se conectam e sugam. É a forma mais fria, calculista e silenciosa de predação que a evolução já produziu. E quanto mais fundo você olha, mais percebe. O mundo vegetal pode ser tão cruel, ou até mais, do que qualquer animal predador que você conhece. 1. O vampiro rastreador. Cuscuta, cipó-chumbo. Vamos começar com um inimigo que talvez você já tenha visto, mas subestimou. A cuscuta, popularmente chamada de cipó-chumbo. Se ela não encontrar uma vítima nesse curto período, ela morre. Mas ela não cresce aleatoriamente. Estudos mostram que a cuscuta consegue cheirar suas vítimas. Ela detecta compostos químicos voláteis liberados por outras plantas e cresce ativamente na direção delas, escolhendo as mais saudáveis e suculentas. Ao tocar o caule da hospedeira, o terror começa. Ela não apenas se enrola, ela desenvolve estruturas especializadas chamadas haustórios. À primeira vista parece inofensiva. Um emaranhado de fios finos, alaranjados ou amarelados, jogados sobre arbustos como se fosse uma rede de pesca velha. Ela parece frágil, quase não tem folhas e, o mais chocante, não possui clorofila funcional. Isso significa que a cuscuta é incapaz de fazer fotossíntese. Ela não vive da luz, ela vive de sangue vegetal. A vida dela começa como uma corrida contra o tempo. Assim que a semente germina, a cuscuta tem apenas alguns dias de energia armazenada. Pense neles como agulhas hipodérmicas biológicas ou raízes modificadas que perfuram a epiderme da planta vítima. Esses haustórios penetram até atingir os vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. A partir desse momento, a conexão é total. A cuscuta passa a drenar água, açúcares, minerais e até rouba o código genético, RNA, da planta para manipular seu metabolismo. A vítima começa a enfraquecer visivelmente, crescendo menos, abortando flores e frutos até o colapso total. Em plantações de alfafa ou tomate, a cuscuta se espalha como uma praga bíblica, criando uma rede neural parasita que conecta dezenas de plantas ao mesmo tempo. É um vampirismo coletivo e industrializado. 2. O fantasma gigante, Rafflesia arnoldii. Agora, prepare o estômago, porque vamos falar de uma parasita que levou essa estratégia ao extremo. A Rafflesia arnoldii. Você provavelmente a conhece por produzir a maior flor individual do mundo. Mas o tamanho é apenas a ponta do iceberg desse horror biológico. A Rafflesia é um endoparasita. Isso significa que, durante a maior parte de sua vida, ela é completamente invisível. Ela não tem caule, não tem folhas e não tem raízes no solo. Ela vive inteiramente dentro dos tecidos de videiras tropicais do gênero Tetrastigma. Ela existe como filamentos microscópicos, correndo por dentro da hospedeira como se fosse um vírus ou um câncer, roubando nutrientes silenciosamente por meses ou até anos. Ninguém sabe que ela está lá, até que ela decide se reproduzir. De repente, um botão gigante rompe a casca da videira. Esse botão incha por meses até desabrochar em uma flor monstruosa, carnuda e vermelha, que pode ultrapassar 1 metro de diâmetro e pesar mais de 10 quilos. E aqui está o detalhe mais perturbador. Para garantir sua sobrevivência, ela não atrai abelhas ou beija-flores. Ela evoluiu para imitar a morte. A Rafflesia exala um odor potente e nauseante de carne podre em decomposição.
Ela até emite calor para simular um animal morto recém-abatido. Isso atrai moscas varejeiras que, enganadas, entram na flor procurando um lugar para pôr ovos e acabam realizando a polinização. A Rafflesia é uma mestra do engano. Ela vive escondida, emerge como um monstro, usa a morte como atrativo e após poucos dias apodrece e desaparece, deixando a planta hospedeira exaurida e muitas vezes morta pelo esforço de sustentar aquele parasita gigante. 3. A assassina de colheitas, estriga, erva bruxa. Se a Rafflesia é um monstro exótico, a estriga é um desastre humanitário. Apelidada de erva bruxa, essa planta é, sem exagero, uma das maiores ameaças à segurança alimentar no continente africano e partes da Ásia. Ela não ataca florestas selvagens, ela ataca a comida das pessoas: milho, arroz, sorgo e cana-de-açúcar. A crueldade da estriga está na sua furtividade subterrânea. Cada planta de estriga pode produzir até 500 mil sementes microscópicas, que ficam dormentes no solo por décadas, esperando o momento certo. Elas não germinam com água ou sol. Elas só acordam quando detectam hormônios específicos liberados pelas raízes das culturas agrícolas. É como se a vítima enviasse um convite para o seu próprio assassino. Ao germinar, a estriga ataca as raízes da cultura ainda debaixo da terra. Ela se conecta e começa a sugar agressivamente nutrientes e água. O agricultor olha para sua plantação e vê o milho amarelado, murcho e atrofiado, parecendo sofrer com a seca, mesmo que tenha chovido. O dano devastador acontece antes mesmo da estriga emergir do solo para mostrar suas flores roxas. Quando ela finalmente aparece, já é tarde demais. A colheita está perdida. Estima-se que a erva bruxa cause prejuízos anuais de bilhões de dólares e afete a vida de mais de 300 milhões de pessoas. Ela evoluiu para prosperar na miséria. Quanto mais pobre e seco o solo, mais a planta hospedeira libera sinais químicos pedindo ajuda, e mais a estriga ataca. É um ciclo vicioso de fome e destruição biológica. O alienígena da Terra, Balanofora. Para fechar com chave de ouro, ou melhor, chave sombria, temos a Balanofora. Se você encontrasse essa planta na floresta, jamais diria que é uma planta. Ela parece um órgão interno exposto, um fungo alienígena ou um pedaço de coral feito de carne crua brotando da terra úmida. A Balanofora vive quase toda a sua vida no subsolo, conectada às raízes de grandes árvores da floresta. Ela perdeu completamente a necessidade de clorofila. Sua dependência é tão extrema que seus tecidos se fundem aos da árvore hospedeira de uma forma que confunde até os botânicos. Em nível celular, é difícil dizer onde termina a árvore e onde começa o parasita. Ela cria tubérculos subterrâneos que sugam a seiva elaborada da árvore, ricos em uma substância cerosa que, curiosamente, queima muito bem. Tanto que nativos de algumas regiões usavam essas plantas como tochas naturais. Ela só emerge para a superfície para florescer, exibindo formas fálicas ou globulares, com texturas rugosas e cores que variam do marrom ao vermelho sangue. Não há nada de verde, nada de vida como conhecemos. A Balanofora é a prova visual de que a evolução não se importa com a beleza, apenas com a eficiência. Ela descartou tudo o que faz uma planta ser uma planta, folhas, caule, fotossíntese, e manteve apenas o essencial: a capacidade de roubar e reproduzir. Essas plantas nos ensinam uma lição dura que raramente aparece nos documentários de natureza da TV. A biosfera não é justa, ela é eficiente. O parasitismo não é um erro da natureza, é uma solução evolutiva de alto nível. Essas plantas encontraram um atalho na luta pela sobrevivência. Enquanto outras gastam energia criando troncos imensos e folhas complexas, as parasitas hackearam o sistema. Elas existem porque funcionam. E num mundo em constante mudança climática e estresse ambiental, estratégias agressivas como essas tendem a se tornar cada vez mais comuns. Se você ficou fascinado ou aterrorizado com esse lado oculto da biologia, onde nem tudo cresce para florescer, mas sim para dominar, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque no próximo vídeo nós vamos descer ainda mais na escala da estranheza. Você vai descobrir organismos que vivem sem cérebro, sem coração e sem sangue, e ainda assim conseguem controlar a mente de outros animais. E agora eu te pergunto, depois de conhecer a cuscuta, a Rafflesia e a erva bruxa, você ainda consegue olhar para uma floresta verde e ver apenas paz? Ou consegue enxergar a guerra silenciosa acontecendo em cada centímetro de raiz? Deixe a sua opinião nos comentários. Até a próxima!